E aí, meu querido, tranquilo? Aqui é o Felipe, mais um vídeo aqui desse canal e eu quero tratar hoje sobre o assunto de o ciclo de vida de um projeto, da perspectiva de um engenheiro, de um projetista. Para você que está envolvido na área técnica, com certeza esse nosso papo aqui vai te ajudar de algum jeito. Qual que é o nosso assunto? Eu estava desenvolvendo algumas ideias aqui com o nosso time, resolvendo algumas questões de projeto. E eu quero tratar esse assunto para você aqui de uma forma mais pessoal. Aqui nesse canal eu trato de uma forma mais livre os assuntos da engenharia, minha visão sobre as coisas. E hoje eu quero lidar com essa questão do projeto, como que ele nasce dentro de uma empresa, como que funciona a questão da gestão, como você, engenheiro ou aspirante à engenharia, pode aproveitar das oportunidades do mercado para poder aí cair para dentro. E meu nome é Felipe, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou projetista, sou engenheiro e eu tenho um canal aqui no YouTube chamado SolidWorks para iniciantes, onde eu ensino pessoas a aprender a projetar do zero com o Solid. Temos o canal também da Engenharia Academy, que é a minha plataforma aí para você se especializar em diversas áreas da engenharia. Eu vou deixar tudo na descrição aqui do vídeo. E eu tenho centenas de alunos aí que já passaram pelas minhas formações, que eu ajudei de alguma forma a entrar no mercado de trabalho. Eu tenho algumas informações de feedback com relação ao sucesso desses alunos, o conhecimento que eu tenho de mercado, a minha própria experiência. Então eu vou condensar aqui dentro desse vídeo a minha bagagem para você desenvolver um olhar diferente sobre o que é um projeto dentro da engenharia, dentro da indústria. Eu até peguei algumas imagens aqui como referência. Ó. Se eu tenho uma sala de máquina como essa, com um monte de chiller como esse, compressores industriais, isso aqui é um projeto. E quantas pessoas e empresas foram envolvidas em um trabalho como esse? Esse aqui é um outro projeto, já é uma ferramenta de estampo, que inclusive se você quiser aprender a fazer uma ferramenta como essa, nós temos aí esse curso na Engenharia Academy. E isso aqui é um projeto por si só. Quantos profissionais se envolvem, como que nasce um projeto como esse? Para quem trabalha com projetos, se você hoje é desenhista, projetista, as demandas elas vão chegar lá no seu e-mail, né? Tem uma reunião ali inicial, seu chefe passa para você a demanda, mas como que funcionou a história desse projeto do início? Lá no cliente, a negociação, por que esse projeto chegou para sua empresa, como chegou, o que poderia ter sido feito diferente? Aqui já é um projeto de um sistema de bombas, né? Então observa que nós temos aqui 4 bombas grandes, uma bomba pequena que tem outra menor. Eu observo como projetista que eu tenho um suporte aqui para a bomba, olha que interessante. As calhas para passar toda a fiação elétrica da alimentação. Observo também a parte do suporte da bomba, será que está fácil remover isso aqui no caso de manutenção? Tudo isso é dentro de um projeto. E quando você pesquisa aqui no YouTube, você vai encontrar dezenas e centenas de metodologias, metodologia em Scrum, ágil, forma de você gerir um projeto numa startup, você gerir um projeto numa contabilidade, fazer um PMO. Tudo isso te ajuda, tá? Na engenharia tem matéria lá sobre planejamento, sobre a gestão de um processo de fabricação. E tudo isso é muito válido, só que eu não quero fazer mais do mesmo. E se você quer aprender isso, vai no canal da Engenharia Academy, pesquisa mais no YouTube. A minha ideia aqui é passar uma vida real, tá? Uma visão real sobre as coisas da forma como eu enxergo. Eu tenho certeza que de alguma forma vai te ajudar. Independente da etapa a qual você esteja na sua vida. Se hoje você está fazendo um curso técnico aí para poder entrar no mercado, às vezes você já se formou em engenharia e agora está buscando uma oportunidade. Aqui com certeza vai te ajudar a ter um caminho um pouco mais claro. E se você quiser continuar tendo acesso a esse conteúdo, é só se inscrever aqui no canal e comenta também, traga ideias aqui para me trazer para você. Seguinte, ó, ciclo de vida de um projeto, né? Eu sempre tenho como padrão nas metodologias que você vai encontrar por aí um ciclo. A iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, encerramento do projeto, é um ciclo que se faz, né? Aqui já é um outro exemplo que é muito igual: identificação do problema, orientação e análise, negociação e aprovação, execução e avaliação e monitoramento depois que foi realizado o projeto. Aqui dá para inserir outras etapas do processo, dá para reduzir etapas do processo, tudo depende do que seria o projeto.
Eu vou tratar aqui com você realmente um projeto voltado para engenharia, tá? Eu vou desenvolver um projeto prático de uma expansão de um frigorífico, que é até um projeto que eu estava lidando aqui e acredito que eu posso usar ele como exemplo e vai ser muito legal aí para você. Quando você vai estudar sobre os ciclos de vida de um projeto, você vai entender uma estrutura conceitual que define as fases pelas quais um projeto deve passar até a sua conclusão. Isso serve para organizar o trabalho, gerenciar os recursos disponíveis, mão de obra está incluso nisso, mitigar riscos para que não haja problema na hora da instalação e nada que vai prejudicar a margem de lucro e garantia da entrega, né? Garantir que o projeto vai ser entregue para o cliente e vai satisfazer as necessidades dele e isso não volta para nós. É muito importante. Eu não vou seguir esse caminho, tá? Eu poderia seguir aqui, mas seria mais do mesmo e a nossa ideia aqui é completamente outra. Porque nesse canal, meu amigo, eu quero ser um pouco mais pessoal. Eu até gostaria mesmo de um feedback verdadeiro de você. O que você achou? Depois eu vou voltar aqui nesse gráfico, tá? Para explicar, mas para ele fazer sentido, eu preciso te explicar algumas coisas. Ele está até rabiscado já porque eu estava em reunião explicando alguma coisa aqui para o time, mas eu vou compartilhar esse conhecimento aqui para você. Bom, vamos lá. Como que nasce de fato um projeto, né? Ele sempre nasce em função de um problema. Quando existe um problema, quando um problema nasce, quando ele cria uma dor para o nosso cliente, é quando a coisa começa a acontecer. E é basicamente esse ciclo infinito. O cliente sempre vai ter um problema, vai buscar a solução e nós vamos entregar a solução e daqui para frente ele vai ter outros problemas que nós podemos ajudar ele aí dentro dos seus objetivos. Isso aqui não necessariamente é algo ruim, tá? Porque, deixa eu até tomar um café aqui. Eu não quero fazer corte nesse vídeo. Isso não necessariamente é um problema ruim, porque esse problema ele pode nascer da ampliação de uma planta, uma emergência, uma atividade preditiva. Por exemplo, eu sei que eu tenho ali 4 bombas trabalhando. Vamos imaginar aqui esse caso. Cadê a imagem aqui, ó? Eu tenho aqui 4 bombas trabalhando, certo? Vamos dizer que uma dessas bombas seja a reserva. Então eu tenho 3 bombas full time trabalhando e uma sempre reserva ali caso algumas dessas que estejam funcionando façam uma manutenção. É só ativar a bomba que está parada e eu consigo fechar as válvulas aqui e remover a bomba que eu preciso remover. As 4 bombas em operação e uma reserva, eu vou ter um backup, certo? Só que será que esse backup está 100%? Será que essa configuração estava realmente me atendendo? Às vezes, um sistema como esse ele já está funcionando e alguém, por curiosidade, vai dar uma analisada. E percebe-se que as bombas estão trabalhando, as 3 bombas estão trabalhando a 110%, muito acima da capacidade que elas estão entregando ali. Porque houve um aumento na demanda do sistema, enfim, vários fatores. Por exemplo, se é um tempo mais quente, um verão, a bomba vai superaquecer mais, isso intensifica o potencial dela de sofrer algum problema. Então vai chegar um momento aqui que 2 bombas podem parar. E será que se eu perder uma das bombas para o sistema, isso não vai prejudicar a minha operação, né? Então esse tipo de pensamento que entra na cabeça do cliente, que seria aí um projeto mais preditivo, de fazer algo para prever um problema que pode acontecer no futuro. Isso aqui não são todas as empresas que faz, porque é você investir um dinheiro que não necessariamente enxerga um retorno agora, né? O que as empresas costumam fazer? Sobrou um pouco mais de grana, vai ampliar a planta, resolver uma emergência. Então, dependendo do cliente, você vai ter aí uma profundidade de projetos para poder ser atendido. Fechou? Então, cliente problema, cliente problema. Nós estamos sempre trabalhando em função para resolver o problema do cliente e entregar uma solução para ele. Daqui inicia o projeto, então eu vou fazer uma requisição, né? Requisitar as informações, entender o que ele precisa, fazer um estudo de viabilidade. Só que nessa etapa aqui é quando você já entra em ação. Só que o cliente não te achou logo de cara. A empresa que você trabalha hoje, vamos imaginar aí que você trabalha numa empresa que faz injeção de plástico. Vocês injetam uma tampinha de fone semelhante a essa daqui. Aí vamos imaginar que a sua empresa fabrica isso aqui hoje e o cliente faliu e não vai mais produzir esse tipo de produto.
O que a sua empresa tem que fazer? Procurar outro cliente para poder injetar produto, né? Para a coisa continuar acontecendo. E nessa é onde entra o mercado, cara. É onde entra o jogo ali comercial para poder fechar esse projeto e assim o projeto iniciar. Porque a gente só começa a trabalhar quando o dinheiro entra no bolso. Não tem jeito. Se hoje você trabalha numa empresa e chegou uma demanda para você, pode ter certeza, foi assinado o contrato, tem uma nota fiscal já emitida, foi dado um sinal, almoço grátis não existe. Então toda vez que chegar uma demanda para você, você é um soldador, tá lá trabalhando, fazendo a solda lá. Se você errar ali na solda e soldar uma peça do lado errado, isso vai prejudicar o cronograma do projeto, dependendo, vai perder material perdido é dinheiro que se perde também. É complicado você manter a sua visão somente ali na sua tarefa específica e não se importar com o restante das coisas. Ah, Felipe, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não tem problema. Se você quer fazer seu trabalho e sair fora, tá tudo bem. Agora, para você que quer ir para cima e realmente desenvolver uma postura profissional diferente, quanto mais holística e ampla for sua visão, melhor para você. Então, por isso que eu estou aqui passando essa ideia para você entender a questão do projeto de uma forma diferente, tá? E continue estudando, cara. Continue estudando porque tudo agrega. Mas isso aqui é uma coisa que eu não encontro por aí, por isso que eu estou falando para você. Bom, vamos lá. O início de um projeto, né? Entendemos a questão do cliente, problema, e eu vou usar como exemplo aqui um frigorífico, fechou? Vai ser o nosso projeto como referência para realmente desenvolver um raciocínio e entender como que funciona os bastidores aí dessa jornada, né? Porque o que acontece? O frigorífico é basicamente o ouro do cliente. É o ouro. É a empresa dele, é o negócio ao qual ele trabalha, é por conta disso que ele entrou em contato aí para que haja uma cotação. E o que acontece? Quando esse cliente ele vai olhar para o mercado, ele procura as empresas que estão envolvidas ali. Só que até chegar nessa fase, muita coisa aconteceu. E o exemplo aqui do frigorífico vai nos ajudar, porque vamos lá. Eu tenho aqui uma planta, isso aqui é um projeto parcialmente real, tá? Que eu estava tratando aqui, peguei um histórico e decidi usar como referência, porque a ideia é que a gente sempre pegue algo palpável de acordo com a realidade. Aí vamos lá, eu tenho um frigorífico aí no interior, lá no Mato Grosso. Ele tem um contrato fechado com uma grande distribuidora e agora fechou mais um contrato de 2 anos, certo? Ele tem o estoque 1 e o estoque 2 para fazer o armazenamento do seu produto. Vou imaginar que esse frigorífico ele faz o abate, processa o produto e aqui ele guarda hambúrguer, por exemplo. Aí ele guarda hambúrguer no estoque e vem aqui os caminhões, ó. Repara que eu tenho estoque, aqui é uma porta, né? E isso aqui são as prateleiras onde é feita a organização dos produtos. Então é tudo feito organizado. Aí aqui o corredor é a expedição. É onde eles removem o produto, sai aqui pela porta e já entra no caminhão que também é refrigerado, tá? Então esse é o processo de mandar embora. Essa câmara aqui, ó, esse espaço é tipo uma geladeira industrial. É um congelador, porque olha a temperatura que ele se encontra, menos 25 graus. É a temperatura que eu preciso guardar aqui o meu produto. É um caso hipotético, tá? Porque tem vários tipos de estoques aí de congelados, dependendo do produto. Se eu vou estocar maçã é uma temperatura, se eu vou estocar carne é outra, se eu vou estocar grão é uma outra temperatura, se é um produto já pré-acabado como hambúrguer também é uma outra forma. Aqui são exemplos. Então eu tenho o estoque 1 e estoque 2 que está atendendo tranquilamente. Mas esse cliente aqui, ele fechou mais o contrato e agora ele precisa fazer uma ampliação. Porque o estoque atual dele não vai atender a necessidade atual. Ele precisa de mais espaço, né? Só que nem tanto. Ele fez os cálculos e descobriu que 2 prateleiras aqui, ó, já vai atender a sua necessidade. Então, a largura desse galpão a mais que vai ser construído pode ser menor. Já temos aqui uma informação de entrada do nosso projeto, certo? Aí agora esse cara aqui vai ser o estoque 3, né? Que é o estoque novo. Também é uma seção de congelado,
Os dados de temperatura, eu não vou entrar muito nesse aspecto não. Eu só usei aqui para você imaginar que isso aqui é uma região fria. Congelada, na verdade. Aí beleza, vai ser feito aqui. Isso aqui é o que é idealizado no momento. E sempre no projeto, quando eu tenho o start dele, o que eu preciso? Projeto, eu tenho o problema, certo? A solução. Essa solução não é a solução definitiva, mas o problema aqui qual que é? O cliente fechou um contrato, vai fazer uma ampliação. Aí qual que é o problema que ele tem? Ele não tem espaço. Então, a falta de espaço, aí a solução é aumentar o espaço. Eu estou sendo bem simples aqui para falar de uma forma geral, afinal estamos no YouTube. Inclusive, se inscreve, deixa um like aí e comenta também, meu amigo, se isso aqui está sendo interessante ou não. Ó, deixa eu só escrever certo aqui, porque senão dá toque, né? Então, problema, solução, problema, solução. Essa solução é a solução idealista, ou seja, eles imaginaram, precisamos de mais um galpão, mais um espaço, beleza, mas quanto de espaço? Esse quanto de espaço aqui, ele entra mais em relação ao dinheiro envolvido. Geralmente é assim, quanto que é esse contrato? Vamos faturar 5 milhões a mais, beleza, faturamento de 5 milhões, nós vamos ter uma margem de lucro aí de 20%, esse contrato está para 2 anos, só que nós podemos ampliar, enfim, começa a fazer um monte de conta. E é nessa que eles vão definir qual seria o orçamento do projeto. Orçamento do projeto total. Porque o que acontece? Esse nível de decisão aqui não é qualquer um que toma. Não é qualquer um que toma esse nível de decisão. Como que funciona? Lá no frigorífico existe o dono do frigorífico, a diretoria, as pessoas envolvidas lá no topo da pirâmide, certo? São as pessoas que fecharam o contrato e agora liberaram o dinheiro aí para que algo seja feito. Essa pessoa, que no caso aqui é o dono da empresa, ele é o responsável por isso aqui, ó, para liberar o orçamento, tomar a decisão, e é isso. Só que ele não consegue microgerenciar todo o desenvolvimento aqui do projeto. Ele precisa ter pessoas para isso. Por isso que se existe um departamento na engenharia dentro da empresa. Geralmente são todas, tá? Só que se não tem, o que ele vai fazer de qualquer forma? Ir para o mercado. Ele vai contratar e procurar aqui, ó, engenheiros, consultores, projetistas, ele vai encontrar essas pessoas aqui de mercado. E o que acontece? No mercado aqui frigorífico, de forma mais específica, né? Geralmente eles contratam uma pessoa, existe uma pessoa de confiança que vai liderar esse projeto, é um consultor, é alguém ali que geralmente já fez outros frigoríficos. Esse mercado, como é um mercado fechado, as pessoas se conhecem. Então, quando o dono do frigorífico vai fazer uma ampliação, geralmente já tem alguém ali que vai atender ele, que vai passar um orçamento, vai correr atrás das empresas. Daí vai nessa situação. Então, o que acontece? Quando ele encontra aqui o consultor, um dia eu fui visitar uma empresa que fazia anodização de alumínio. E antes de fazer a visita, eu fui conversar com o consultor que eles tinham contratado. O consultor veio falar comigo. Ele veio conversar comigo, já deu um monte de informação do que ele precisava, discutiu tecnicamente, e depois de me validar, ele me levou até o cliente. Ou seja, eu não fui fazer a visita direto na empresa com o cliente. Eu primeiro conversei com o consultor e depois que ele deu um checklist ali na minha empresa, no que nós podíamos atender, foi quando ele direcionou. Então, é alguém que realmente tem muito poder nessa questão aí da demanda do projeto. E ele vai ficar responsável. Essa responsabilidade, ela envolve várias questões aqui. Ó. Por exemplo, levantar... Isso aqui já é um projeto, tá?
Isso aqui já é um projeto. Para quem trabalha aí com orçamentos, o projetista, meu amigo, não é somente fazer o desenho ou o cálculo. Isso aqui já é um projeto. Porque a partir do momento que esse cara aqui, que é o dono da empresa, o dono ou responsável lá, a diretoria, deu o ok, liberou a grana, aqui já se inicia, porque se eu tenho uma instalação dessa para ser feita, eu preciso fazer o levantamento da estrutura, mão de obra, o tempo que vai levar para isso ser feito, as empresas que vão estar envolvidas, o espaço para ser liberado, às vezes tem que ter uma liberação ambiental para poder fazer essa liberação, e tudo isso são microprojetos que vão ser encaixados ali no projeto. Então esse cara aqui, ó, que é o consultor, vamos chamar ele de consultor, tá? Então, consultor, ele realmente tem muita força. Deixa eu ligar aqui, ó. Então, ele vai levantar o orçamento do projeto, ele vai distribuir o orçamento, cotação com empresas, ele vai criar o edital. O que é o edital? É um documento que existe parâmetros iniciais para que seja feita a cotação. Então, por exemplo, o edital aqui do frigorífico seria o quê? O tamanho pode ser aqui, ó, 15 metros de largura. Isso aqui faz parte do edital, é muito importante que tenha. Então vai ter 15 metros por 30 metros. O que eu vou ter aqui? A carga térmica total. Vamos pegar aqui, ó, as informações do edital, que seriam os parâmetros iniciais do nosso projeto. Edital. A Petrobras, quando vai abrir um projeto, já peguei edital da Petrobras, é um edital gigantesco, com as normas, tem tudo lá dentro, tem tudo. Então, cada empresa vai ter um nível de edital. Farmacêutica tem um tipo de edital, empresas públicas têm os editais públicos, a empresa como Petrobras, o Art Martins, tudo depende da operação. Empresas offshore, geralmente, se tem aí uma uma necessidade maior na questão técnica por conta da complexidade do projeto. Mas boa parte das empresas não faz isso não, tá? O edital seria basicamente uma cotação, a ficha de cotação. O que eu vou ter aqui, ó, dentro desse tipo de projeto? A carga térmica total, no caso, o produto de estoque. Então eu vou ter o produto de estoque, isso é bem importante. O tempo de processo, quanto tempo ele vai ficar lá dentro. Eu preciso ter os horários de funcionamento, quantos turnos, quantidade de pessoas, informações da alimentação elétrica, o espaço disponível. Isso aqui são informações técnicas que vão compor o meu edital para que eu possa fazer o levantamento do meu sistema. Se você você tem sua casa aí hoje, imagina que você queira criar mais um cômodo na sua casa. Você vai precisar avaliar o seu dinheiro disponível, o espaço disponível, a mão de obra na sua região. É difícil hoje em dia arrumar pedreiro, né? Então você vai ter que arrumar um cara para fazer isso e ver tudo com ele. Mesmo com dinheiro na mão, tem gente que tem dificuldade para fazer as obras. Ou seja, levantamento de iniciais de dados. Isso aqui é da responsabilidade do responsável técnico, que ele consultou o responsável técnico. Esse cara aqui pode ser um engenheiro, pode ser alguém da confiança, pode ser um primo, pode ser o irmão do... qualquer pessoa, tá? Eu já vi de tudo aqui. Então, o dono ou a diretoria vai representar alguém para fazer esse levantamento. Porque em um projeto como esse, que tem milhões envolvidos, vai ter várias empresas que vão estar envolvidas. Então esse cara aqui, ele não necessariamente é uma única pessoa, tá? Porque existe empresas que são, assim como eu tenho, empresas de prestação, empresas de engenharia. Tem várias e várias por aí. Empresas de engenharia, ou escritórios no caso. Escritório de engenharia.
Então esse nosso amigo aqui, ele foi lá e fez a representação do projeto aqui com o dono, a diretoria do frigorífico, né? Só que ele não trabalha sozinho, porque é muito trabalho para ser feito. Então, às vezes, ele que se apresenta por si só, o nome da empresa carrega o nome dele, enfim. Só que nos bastidores, ele vai ter pessoas trabalhando com ele. Pessoas trabalhando com ele, projetista, desenhistas, orçamentistas, pessoas para levantar orçamentos. Geralmente ele não atende só um único projeto por vez, são vários projetos, então precisa ter alguém ali fazendo a gestão, né, das obras. Ou seja, existe uma empresa que foi contratada para fazer o levantamento inicial aqui da ampliação da engenharia. E quando essa empresa faz esse levantamento, ó, dos parâmetros iniciais, emite o edital para o mercado, o que é necessário ser feito, né? Ir para o mercado e abrir as cotações. Aí é nessas cotações que se tem as necessidades, né? Vamos lá, vamos primeiro entender o processo o nível técnico da ampliação aqui do caso do frigorífico, no estoque 3. Eu vou ser um pouco mais técnico agora, mas fica tranquilo que a ideia é ilustrar e fazer você visualizar a coisa aqui comigo. Então, no caso do estoque, o que eu vou ter como necessidade aqui? Primordial. Os equipamentos. Se é uma seção de congelado, eu vou ter um controle de temperatura, certo? Como que funciona aqui? Eu não quero explicar como funciona a refrigeração industrial, entrar muito no aspecto técnico, mas eu preciso ilustrar de alguma forma para que você entenda. Para manter esse cara frio, eu preciso criar dentro o que a gente chama de evaporadores. Esses evaporadores, aqui ó, ele é um quadrado assim, com um ventilador. Então, em um espaço aqui de 30 metros, ia ter uns 5, mas eu vou colocar 3, ó, desse lado, 3 do outro, certo? Aí como que funciona? Esse cara aqui, ele joga um ar gelado para dentro da câmara para manter ela refrigerada. Ó. Então é nesse sentido aqui, é nesse sentido aqui. Aqui é até na ficha técnica do evaporador tem a flecha, o quanto que o ar é jogado para frente. Então se eu tenho 15 metros aqui, eu tenho que ter pelo menos 7,5 metros de flecha, 8 metros, enfim. E tem as prateleiras, né? Esse cara, para você entender um pouco mais, ele é tipo assim, ó, eu tenho um radiador que é um trocador de calor com uma serpentina. Aí é igual a serpentina do seu carro que fica lá na frente, ou da sua geladeira, do ar-condicionado. E eu tenho um ventilador que é atrás dele, ó. Tenta desenhar um ventilador. Eu tenho um ventilador aqui que empurra o ar, né, para cá, ó. Ele força o ar para esse sentido. E aqui dentro tem o que? Fluido refrigerante expandido, que é um sistema de refrigeração, né? Então tem um fluido aqui dentro a uma temperatura de menos 30 graus, por exemplo, que entra no evaporador, aí o ventilador sopra e esse ar gelado aqui vai para dentro da minha seção de congelados. Então é a parte técnica do evaporador por si só, tá? Então isso já levanta uma questão. Existe aqui o projeto do evaporador, eu vou precisar de uma empresa para fabricar isso aí para mim. Então já é um projeto que nasce lá. Olha como que o problema vai se expandindo, né? Então eu tenho os evaporadores aqui dentro, eu vou ter as tubulações que fazem a ligação aqui com os evaporadores. Não vou puxar do outro lado só desse aqui, tá? E ele é mais ou menos assim, ó, ele puxa um ramal para cá. Aqui, vamos dizer que fosse o sentido de entrada, ó. Tá, o sentido aqui de entrada. Então, essa tubulação está indo para lá, certo? Aí ele vai e ele tem que voltar, porque é um sistema fechado. Eu vou até trocar aqui, ó, ele vai voltar mais quente. Seria uma linha assim, ó. Só que o sentido dele é ao contrário, né?
Ele está saindo dali do evaporador. Tudo isso aqui é tubulação. Tudo isso aqui é tubulação, já é um fluxograma inicial. Eu vou ter para determinar aqui a distância desse... A distância dessa parte, a distância... Porque se eu tenho 30, 50, 100 metros, faz total diferença na perda de carga, na quantidade de tubo que vai ser utilizado, por isso que se faz um desenho nessa pegada. Então aqui, ó, eu vou ter um retorno, aí nós vamos ter um compressor, né, fazendo um compressor industrial que funciona aqui, ó, faz a compressão. Nossa, péssimo jeito de mostrar esse. Eu tenho aqui o compressor. Aí depois ele vai para um condensador industrial também. Então eu tenho lá uma sala de máquina, né? Então ele vai para o condensador. Depois desse condensador ele entra aqui na linha de líquido. Não estou querendo explicar refrigeração industrial, tá? Se você é especialista nessa área, aí, desculpa por não por ser bem básico. Linha de líquido e ele volta aqui, ó, tem um sistema de expansão, que é tipo um aerosol industrial e manda para o evaporador de novo. Então, tudo isso aqui é o sistema do quê? Da refrigeração do nosso estoque que vai ser ampliado. Isso aqui já é um puta projeto, cara. Isso aqui já é um mega projeto aí envolvida na ampliação do nosso cliente do frigorífico. Isso só na questão da refrigeração. Porque eu vou ter aqui a estrutura civil para ser feita, eu vou ter que comprar as prateleiras, fazer o piso, toda a ligação elétrica, iluminação, vou ter que contratar pessoa para poder, mão de obra envolvida aí na operação, terceirizado, temporário, enfim. Esse sisteminha aqui, ó, esse projeto, quando eu faço o esboço inicial desse projeto, o que a empresa ela precisa fazer? Abrir a cotação, certo? Então eu vou abrir a cotação para fazer o que aqui, ó, qualificar fornecedores. Tá errado ali o fornecedores, né? Qualificar aqui os fornecedores. Quem vai fazer esse projeto? Aí o que eu tenho aqui, ó? Olha o tanto de coisa que nós vamos ter. Nós vamos ter os equipamentos, que envolve o evaporador, aí o compressor, o condensador. Para você ter uma ideia sobre o que é um condensador, deixa eu mostrar um projeto aqui real para você. Ó. Se liga. Olha só, estou abrindo aqui o SolidWorks. Inclusive, se você quer aprender a desenvolver projetos comigo, na descrição do vídeo aí você encontra. Isso aqui é um dry cooler, é um condensador industrial. É tipo uma torre de refrigeração aí mais moderna, né? É um tipo de equipamento que ele serve justamente para fazer esse tipo de refrigeração. Esse aqui em específico para frigorífico não é tão bom. Tem outros que são mais viáveis, torre de refrigeração aberta que é mais usado, tem outros sistemas aí. Só que esse tipo de dry cooler ele vai atender o quê? Um sistema de climatização de um hospital, de um ambiente público, vai um poupa-tempo da vida, qualquer tipo de prédio, uma operação ali, uma empresa que quer fazer refrigeração com água gelada, um sistema aberto, né? Às vezes também um pequeno frigorífico. Isso aqui geralmente é para água. Essa serpentina aqui ela foi dimensionada para isso. Isso aqui é uma serpentina, tá vendo? Tipo um radiador de carro. Aqui os ventiladores. Esse projeto está em desenvolvimento ainda. Por isso que ele tá meio assim simplesão, ó. Vendo ainda a parte de fixação e tudo mais. Então você percebe, meu amigo, que desenvolver esse projeto aqui, ó, já seria uma mega operação, essa máquina. Só que esse equipamento, ele é um pedaço de algo muito maior que está acontecendo. Então por isso que eu estou dedicando esse tempo aqui, ó, já passamos aí de meia hora, se você ficou até aqui, até comenta aí, seria interessante saber. Não sei se esse tipo de vídeo vai vingar aqui no canal, ainda estou testando ideias e a forma de passar esse conteúdo aqui. Mas o cerne da questão é justamente esse, né? O equipamento lá, o condensador, ele é um dos aspectos aqui.
Então eu tenho uma empresa que fabrica os equipamentos, os fabricantes, desses equipamentos. Existe os instaladores. Os instaladores são empresas. Os instaladores são empresas que elas pegam um projeto inteiro como esse, aí ela fecha direto com o cliente, ela fecha aqui, ó, com a diretoria, fecha com a consultoria técnica e ela fornece tudo. Só que no caso dos equipamentos, o que ela faz? Ela cota direto com os fabricantes, ela cota direto com os fabricantes ali dos equipamentos. E ela fornece, então o compressor ela cota, o evaporador também. Aí o que ela faz? A instalação. Ela vai instalar essas máquinas lá, puxar toda a ligação elétrica, a hidráulica, enfim. E esse instalador aqui, dentro da empresa tem vários setores. Setores da engenharia, setor de obra, setor de assistência técnica e por aí vai. Ou seja, são áreas aí ao qual você pode atuar. Olha como que um projeto de expansão, ele abre várias e várias frentes de trabalho. Então são várias pessoas envolvidas aqui. Porque se um fabricante fecha esse projeto, ele vai fornecer o seu próprio equipamento, o restante ele acaba terceirizando. Instalador é a mesma coisa. E é nessa que você consegue pegar um projeto aí, uma demanda para fazer um desenho como esse, criar um fluxograma, fazer algum tipo de acompanhamento da obra, desenvolver um equipamento do zero. Esse aqui ele já é personalizado, então às vezes uma obra como essa ela precisa de um evaporador, um compressor que não seja de catálogo, mas algo personalizado. Aí vai nascer a questão de um projeto, a empresa vai ser contratada, e nessa que a empresa contratou, é quando você que é CLT, que trabalha na empresa lá, vai se envolver efetivamente no projeto. Esse gráfico aqui eu estava explicando para o pessoal sobre uma demanda que a gente está atendendo e olha só, olha que interessante. O start do projeto é justamente aquela parte onde nasce o problema lá na vida do nosso cliente. Então o start do projeto é aqui, ó. Aí ele vai abrir a cotação, ele vai fazer o levantamento inicial e o termo de abertura é interno. Por quê? Liberou o dinheiro, ó, o termo de abertura é liberado. Aí o time dele interno da empresa começa a se movimentar, criar documentação, vai correr atrás do consultor, vai fazer visita, ver as empresas, fazer todo o levantamento. Essa organização aqui e preparação é justamente o levantamento daquelas informações técnicas lá. Carga térmica, a distância, o volume, o produto que vai ser utilizado, o tempo de conclusão ali daquele trabalho. É quando o edital vai ser emitido, ó. O edital ele sai aqui e a execução do trabalho é o projeto quando ele acontece, né? De fato, e a parte que mais ocupa energia, ó. E aqui eu costumo dizer que o projeto ele tem que ser finalizado dentro desse tempo útil aqui, ó, para que sobre uma sobra de tempo. E é nessa sobra que a gente vai fazer o quê? Revisão. Eu vou pegar o meu trabalho, fazer uma revisão, ver o que foi feito, o que está faltando, para que a gente consiga entregar dentro do prazo. Então eu tenho um prazo aqui para ser entregue, né? Eu tenho um prazo. Esse eixo aqui é o eixo do tempo, tá? E aqui é a energia, é o tempo de trabalho que é dedicado. Então, para que a gente possa atender o projeto no prazo certinho e não ter nenhum problema, o ideal é que eu não use 100% do tempo disponível que eu tenho aqui para execução. Por isso que é importante uma boa preparação e organização, porque assim eu consigo levantar o máximo de informação e fazer meu projeto sossegado. Quando eu estou desenvolvendo uma máquina como essa aqui, eu preciso ter tudo já do jeito, né? O dimensional, a quantidade de ventilador que eu vou utilizar, o tamanho do quadro elétrico. Aí eu vou fazer um estudo aqui do tamanho, enfim, eu preciso ter o espaço disponível, como que vai ser a fixação lá na base civil, se vai ter ou não.
Tudo isso é importante para que o nosso trabalho aqui ele seja muito bem feito. Então, de fato, um projeto como esse aqui, na visão nossa, do prestador de serviço, para você que trabalha com projetos, é um engenheiro, o ciclo de vida de um projeto não é exatamente um ciclo comum. Eu enxergo ele como se fosse um funil assim, ó. Desse jeito. Aí o que acontece? Aqui é toda aquela fase lá da o nascimento do problema, o orçamento, fazer o levantamento das informações, fazer o contrato com o cliente, emissão da nota, a execução do trabalho, a entrega do trabalho. E aqui, ó, que é o ponto de convergência, que seria o monitoramento, né? O monitoramento e também o relacionamento, porque eu quero que ele continue aqui, ó, para que a gente faça mais dinheiro, para que a gente consiga atender mais, para que a gente consiga fechar mais projetos. Porque um projetinho como esse aqui, ó, vamos lá, eu montei uma sala de máquina dessa, o cliente finalizou, tá tudo no jeito, tá todo mundo feliz. A entrega do sistema é justamente esse período. Aí passa um tempo, o cliente vai querer um upgrade lá, ele quer instalar um monitor remoto, ele quer fazer um estudo energético para ver se dá para reduzir alguma coisa na questão de energia elétrica. Aqui a gente fecha uma consultoria. Aí dá 2 anos, esse cliente vai fazer uma nova ampliação, porque ele fechou mais um contrato de longo prazo. E como a gente atendeu muito bem aí a demanda do trabalho dele, nós vamos ser contratados para atender a nova ampliação. E esse é o ciclo de um projeto. Então, quando você está fazendo um trabalho lá na sua empresa ou qualquer outro lugar, o sistema, o jogo, ele funciona dessa forma. As peças são movimentadas assim. Por isso que eu tenho muitos alunos aqui que trabalham com projetos que eles falam: pô, Felipe, eu estou fazendo um projeto, estou resolvendo um projeto antigo, aí entra um projeto novo, é sempre um ciclo, porque é assim que as coisas acontecem. Você trabalha um projeto atual e tem que dar uma atenção para um orçamento que está acontecendo, um projeto que já foi fechado e vai se iniciar no próximo mês, aí você tem uma visita para fazer, um monte de coisa acontecendo. E pode se perder fácil nessa jogada se você perde essa noção ou se você não a cria para entender como que você pode se posicionar. E aqui, se você prestar bem atenção no que eu falei e rever até se necessário, existem várias oportunidades para entrar nesse mercado, para você se tornar um projetista, para você se tornar um consultor, se você tem bagagem, para você atuar melhor dentro do seu mercado. Eu trouxe aqui um caso de um frigorífico, mas você pode replicar esse mesmo cenário para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de modelo de negócio ao qual você trabalha hoje. Eu tenho alunos que trabalham com impressão 3D, alunos que trabalham com móveis planejados, ferramentaria, outros trabalham só com hidráulica, tem gente que trabalha na Vale, na Petrobras, então tem de tudo. E o básico do básico do básico, a estrutura que determina os projetos é assim que funciona. É você ter o conhecimento mercadológico, por isso que eu não nego que você estude aquele padrão normal de metodologia de gestão, metodologia ágil e por aí vai. Isso é muito bom e ajuda, com certeza, porque senão não seria aplicado, né? Mas esse tipo de visão aqui é algo que eu costumo enxergar, eu vejo acontecendo, eu passo esse tipo de conhecimento e eu vejo que ajuda. E eu espero que de alguma forma tenha ajudado aí você também na sua vida. Fechou, meu querido? Então assim, tamo junto, espero que tenha gostado. Dá um feedback aí, eu gostaria muito de ouvir, porque estou começando agora essa jornada aqui nova e eu estou realmente testando modelos de entregar esse conteúdo, de entregar esse conhecimento. Eu não quero ficar fazendo só aulas, mas também trazer uma parte mais pessoal, entendeu? Eu estou meio, confesso que, testando. E essa fase de teste ela é primordial. Eu espero voltar nesse vídeo daqui a uns anos e ficar grato por ter feito isso hoje e de algum jeito com certeza vai dar retorno. Fechou? Tamo junto, vamos pra cima, espero que tenha ajudado. Obrigado aí pela sua atenção. É isso aí.